Bomba, bomba, bomba. Bruno Henrique indiciado por fraude em jogo contra o Santos. Flamengo e Juventude hoje pelo Campeonato Brasileiro. Se o Mengão vencer, vai se isolar na liderança do campeonato. Então bora ver aí o que a Renata Fã tem a dizer sobre esse caso do Bruno Henrique. E claro, também quero saber a sua opinião. Deixa aqui abaixo nos comentários. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Agora, a Gabi Marino tá lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, e temos uma notícia que, a partir de ontem, deixou todo mundo triste, porque o futebol é para ser sério, é para ser bem aproveitado, temos grandes ídolos, jogadores que recebem bem, que têm o carinho da torcida e que são muito bem tratados pelos seus clubes, mas que muitas vezes fazem coisas indevidas fora de campo. Por enquanto é suspeita, não há uma ação judicial, mas o que acontece com o Bruno Henrique na questão de apostas esportivas não parece ser muito legal. Gabi, para você um bom dia. Quero falar, claro, do Flamengo que recebe o Juventude, mas principalmente desse caso, esse indiciamento da Polícia Federal ao Bruno Henrique e a familiares também do jogador através de mensagens de WhatsApp. Tudo bem? Tá bom dia para você, pro Edu, Cicinho, Ronaldão, para todos ligados aqui no Jogo Aberto. O que a gente apurou junto ao Flamengo é que o Bruno Henrique não vai ser punido pelo clube até que ele se defenda na justiça. Então, até mesmo por isso, ele fica à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Esse lance que está sendo investigado aconteceu na partida contra o Santos em novembro de 2023. Lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique, ele recebe um cartão amarelo por conta de uma falta no Soteldo, reclama bastante com a arbitragem e aí recebe o cartão vermelho em seguida. Na época, as apostas que chamaram a atenção foram feitas em 3 casas de apostas diferentes. E essas contas nessas casas de apostas foram criadas logo antes dessa partida contra o Santos pelo Brasileirão. E aí o lucro total dos apostadores gira em torno de R$13 mil. Já o lucro dos parentes do Bruno Henrique é um pouco mais de R$4.500. Esse caso chegou ao STJD em agosto do ano passado, ou seja, 9 meses após essa partida, mas o órgão decidiu, entendeu que o Bruno Henrique não havia indícios de que ele teria forçado o cartão amarelo. Então, por isso, esse caso foi arquivado pelo STJD, mas que agora já pediu para a Polícia Federal para compartilhar todas as informações envolvendo esse caso do Bruno Henrique, de que ele teria forçado um cartão amarelo. E aí sim, se comprovado, o Bruno Henrique pode ser suspenso no âmbito desportivo de 1 a 2 anos. E ele também pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Então, o Bruno Henrique e mais 9 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, entre eles o irmão do jogador, o Vander Nunes Pinto Júnior, a Ludmila Araújo Lima, a esposa do Vander, e também a prima do Bruno Henrique, a Poliana Esther Nunes Cardoso. Mais informações sobre esse caso envolvendo o jogador do Flamengo e também a pena, se condenado na Justiça Comum, a gente acompanha na reportagem a seguir. Em uma das conversas encontradas pela Polícia Federal, o irmão de Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior, questiona quando ele vai tomar o 3º cartão amarelo. E o atacante responde: contra o Santos. As mensagens foram encontradas depois de uma operação da PF de busca e apreensão em novembro do ano passado. Além do jogador, mais 10 pessoas foram indiciadas. O lance investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público aconteceu aos 50 minutos da derrota do Flamengo para o Peixe no Mané Garrincha em novembro de 2023. De acordo com as investigações, existem provas de que o atacante forçou a punição com o objetivo de ajudar parentes a ganhar as apostas. As investigações apontam que Vander fez as apostas. Ele e Bruno Henrique foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de prisão, além de estelionato, que prevê 5 anos de reclusão. Em nota, o Flamengo disse que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados.
O clube informou ainda que tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal. A assessoria do atleta disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Em meio às investigações da Polícia Federal, Bruno Henrique deve ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude no Maracanã. Além dele, o zagueiro Danilo, recuperado de lesão, deve ganhar chances no time titular, já que Felipe Luiz pode preservar alguns jogadores mais desgastados, visando os 2 próximos jogos, contra o Vasco no próximo sábado pelo Brasileirão e contra a LDU no Equador pela Libertadores. O caso Bruno Henrique já tinha sido noticiado no final do ano passado, ficou por isso mesmo. Agora, a Polícia Federal produziu um vasto material de conversas via WhatsApp entre o jogador e familiares, valores de apostas que já foram checados, tudo nesse cartão amarelo que ele, Bruno Henrique, acabou tomando lá em 2023 diante do Santos. Edu Dracena, a gente fica pensando por que um jogador que tem tudo, que é reconhecido, famoso, faz algo parecido, só que por enquanto apenas é o que a gente está ouvindo e recebendo de informações. Não há nada comprovado até que isso vá para a justiça e o devido processo legal seja instaurado. Mas só da gente pensar nisso é algo que não dá para aceitar um jogador, seja o Bruno Henrique ou qualquer outro, fazendo esse tipo de coisa. Renato, eu custo acreditar, porque um jogador, independente como você falou, né, se joga na Série A, Série B, Série C, fazer esse tipo de coisas, porque isso acaba manchando a carreira. O Bruno Henrique é um dos grandes jogadores que a gente tem no futebol brasileiro, está vivendo um grande momento, né? E você vê, de repente, uma atitude dessa, acredito eu, impensada, de repente, imaginando que nada vai acontecer, ninguém vai investigar, sabe? E a questão da impunidade. É claro que ainda, você falou, é cedo ainda, estão sendo investigados todas, né, as pessoas, e que se realmente foi punido, tem que ser, se comprovar que ele tem culpa no cartório, como a gente diz, que seja punido e que seja exemplo. Até porque os jogadores hoje, eles têm que entender que são exemplos. Muita gente copia o Bruno Henrique, copia o Arrascaeta, copia qualquer outro jogador. Então, eles têm que dar exemplo dentro de campo e fora de campo também. Não é só dentro de campo. Então, se realmente o Bruno Henrique tiver culpa, que ele possa ser punido. E tem um detalhe, o jogador, ele produz as partidas de futebol. Ele é que movimenta todo esse mercado. Então, como ele está ali participando, dando causa e até para apostadores vencerem ou não quando estão lá apostando, ele não pode estar interferindo diretamente de qualquer maneira, ainda mais com um cartão. E ali nas conversas divulgadas ontem, na internet, em noticiários, por todo mundo, vários veículos de comunicação, a gente vê que há uma sugestão de que ele vai tomar mesmo esse cartão amarelo e acontece, por coincidência ou não, aconteceu o cartão amarelo na partida lá citada. Nas conversas que a gente viu, né, Renata, aí mostrada também na tela, as conversas com familiares, né, a conduta dele dentro de campo também, que foi lá na lateral, praticamente ele fazendo a marcação ali, voltando para cima do Soteldo, quer dizer, finalzinho de jogo, é uma coisa que tem que ser levantada aí também, acho que tem que... E o Flamengo está fazendo certo também, tem que esperar ver o que vai ser decidido, a comprovação pela Polícia Federal, que é a Polícia Federal que está em cima, né? Vai ser um trabalho bem feito aí, então tem que esperar também para ter uma punição severa. Isso agora vai para o Ministério Público, na esfera judiciária, e o STJD, que aí é a esfera desportiva, também vai pedir essas conversas, vai ter acesso a esse material e pode, inclusive, dependendo das comprovações, pedir até o banimento do atleta do futebol. E será que ele vai ter cabeça para jogar, Renato? Olha, hoje, teoricamente, ele está com o grupo e está lá concentrado para jogar contra o Juventude. A questão entra a questão da liderança, né? O Bruno Henrique é um dos capitães do time, né? Estou aqui ao lado de 2 ex-atletas que desenvolviam esse papel de capitão dentro do campo e os outros atletas, eles são, induzidos, né, pelos capitães. E o Bruno Henrique, com essas atitudes, é lamentável. Ainda mais vindo de um atleta como ele, vencedor, é triste. É uma situação bem difícil de você ter, primeiro, conhecimento sobre isso, de imaginar que possa acontecer
E hoje sabendo que tem vários órgãos regulando essas apostas, quando tem uma aposta muito parecida, com valores muito elevados, isso desperta uma central. Então, a gente sabe que não é bem assim. Então, realmente, é a sensação de que se o atleta faz isso, o Bruno Henrique ou qualquer um, é porque pensa que vai ficar impune, que não é nada, que é pouca coisa, vai ajudar alguém, e é bem o contrário. Bom, Galerinha, é uma situação aí bem difícil para o Bruno Henrique. Eu tento acreditar que o Bruno Henrique seja inocente, mas convenhamos, rapaziada, se realmente for comprovado que o Bruno Henrique é culpado e ele tomar aí uma suspensão ou até mesmo ser banido, vamos ser bem sinceros aqui, é ser muito burro você manchar a sua carreira por pouca coisa, porque os valores citados ali na acusação são medíocres para um salário que um jogador, ainda mais um jogador como o Bruno Henrique, recebe. Por mais que os valores fossem absurdamente altos, você manchar a sua carreira por pouca coisa, você deixar ser influenciado ali por familiares, é muita burrice. Sou muito fã do Bruno Henrique, muito fã mesmo. Eu canso de falar aqui que, na minha opinião, o Bruno Henrique é o melhor jogador dessa era aí que vem de 2019, mas mesmo assim com o maior respeito do mundo, é muita burrice. Se for comprovado que ele é culpado, é muita burrice ele se queimar dessa forma, manchar a carreira assim com tão pouco e com uma coisa assim tão infantil. Mas agora, por outro lado, galera, eu vi aí a torcida falando de uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês chegaram a ver o print dessas conversas, mas parando para analisar, as conversas estão escritas ali muito certinhas. E cá entre nós, todos nós sabemos que o Bruno Henrique aí é o líder, o maestro de todas as entrevistas bem peculiares do jeito dele. E convenhamos, a gente não imagina o Bruno Henrique digitando, escrevendo daquela forma. Muito certinho, tudo bonitinho, sem um erro nenhum ortográfico. Então também é algo para se duvidar. E outra coisa, a Polícia Federal aí também deveria investigar a CBF, deveria investigar a arbitragem, deveria investigar o VAR e não apenas esses lances aí de apostas com os jogadores, porque é muito fácil você chegar ali e pegar um jogador e difamar a imagem dele, mas eu quero ver, pegar ali na ferida, na CBF. Vamos lá, investiga também a CBF, alguma coisa eles vão encontrar, eu tenho certeza absoluta. Mas enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso do Bruno Henrique. Hoje tem Flamengo e Juventude, provavelmente o Bruno Henrique vai jogar. E claro, se você tiver um palpite para esse jogo, deixe seu palpite aqui abaixo nos comentários. E também não esqueça de deixar a sua opinião sobre essa bomba aí, com esse caso do Bruno Henrique. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever aqui no canal, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!